Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos ler mais um texto da Bíblia e vamos falar de Deus hoje de um jeito um pouco diferente. Lá na Bíblia existem várias formas para as pessoas chamarem a Deus ou dizerem o que ele representava para elas. Hoje nós vamos ler um texto que está no livro de Salmos e foi escrito por um rei bem conhecido, pelo rei Davi. Antes de Davi se tornar rei, ele tinha uma profissão interessante. Será que vocês conseguem adivinhar que profissão é essa? Para ajudar nessa dica, eu trouxe um amiguinho hoje, uma ovelha. Qual será o nome da pessoa que cuida das ovelhas? Já descobriu? Pergunta pro papai e pra mamãe, corre lá! O nome da pessoa que cuida das ovelhas é o pastor. Ele é responsável por cuidar, levar ela para comer no lugar certo, levar ela para tomar a aguinha certa, direitinha, limpinha. Ele também protege a ovelha do frio, coloca ela no lugar adequado quando estiver chovendo ou quando estiver muito gelado que nem hoje. E aí essas ovelhas podem ficar protegidas. Davi, antes de se tornar rei, ele era um pastor de ovelhas. Vamos ler o texto de hoje? Ele está lá no capítulo 23 de Salmo e eu vou ler os 3 primeiros versículos. Diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse pastor. Davi diz que o Senhor é como pastor dele. O que será que quer dizer? Nós somos ovelhas? Na verdade não, nós somos humanos. Mas nesse texto nós somos comparados a uma ovelha. No versículo 2 diz que ele faz deitar em pastos verdejantes. Ovelha gosta de comer grama verdinha. Não aquela grama seca, feia, marrom, que já tá toda pisoteada. A ovelha gosta da grama verdinha. E então esse salmo tá dizendo que o nosso pastor nos leva para comer aquilo que ele sabe que é bom pra gente, que vai fazer bem. No caso, a gente não come grama e Deus não vem dar um prato de comida pra gente. O alimento que a gente precisa é a palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar dela e ela está disponível. Hoje a gente pode ler e pode aprender mais sobre Jesus em qualquer horário do nosso dia, até mesmo no nosso celular. Nesse mesmo versículo também diz que ele nos guia para lugares onde tem águas tranquilas. Já pensou uma ovelha beber água num lugar todo agitado como a praia, cheio de ondas, que não dá nem para você ficar parado, que já parece que vai ser levado? O pastor leva as ovelhas para esse lugar calmo, esse lugar tranquilo, onde a ovelha pode beber tranquilamente a sua aguinha. E então Deus, o nosso pastor, ele também faz isso conosco. Ele nos leva para lugares tranquilos, cuida da nossa vida para que a gente possa tranquilamente beber essa água que vai nos fazer bem, se alimentar do relacionamento com ele, orando e lendo a Bíblia mais uma vez. Lá no versículo 3, diz que ele renova a nossa alma e que guia pela vereda da justiça. Nesse versículo diz uma coisa muito importante que o pastor faz pelas ovelhas. Ele guia as ovelhas, leva elas pelo caminho adequado. Uma ovelha sem pastor, ela não sabe muito bem para onde ir. E elas têm uma característica muito interessante. Elas andam juntas e sempre vão pelo mesmo caminho. Mesmo se de repente tiver um perigo ali na frente, elas não se desviam, elas sempre seguem o caminho. Então a importância de um pastor para a ovelha é que ele vai saber por onde elas podem passar sem correr perigo. O pastor cuida das ovelhas. Então quando Davi diz que o Senhor é o nosso pastor, ele diz que Deus está cuidando de nós. Ele é aquele que não deixa que nada falte. Tudo que a gente precisa, a gente sabe que nós teremos, porque Deus é o nosso pastor. A gente não precisa se preocupar se a gente vai ficar abrigado no frio, se vai ter a graminha fresca para comer, se a gente vai conseguir chegar no lugar da água limpinha, porque a gente tem um pastor que cuida de nós. Então hoje a gente vai pensar nesses 3 versículos e pensar em como Deus é o nosso bom pastor.
Ele cuida de nós, Ele não permite que nada nos falte, Ele nos conduz pelo caminho certo e Ele nos dá abrigo e proteção. O meu desafio para essa semana é que vocês leiam todo o Salmo 23. Ele é bem curtinho, tem só 6 versículos. E se vocês conseguirem, que vocês decorem esse salmo. E lembrem-se sempre, nós temos um bom pastor que cuida de nós. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!